Eu passei muitos anos me perguntando sobre como seria o ciclo de vida de um gerente. Você já se perguntou como se forma um gerente e o que as empresas fazem com eles quando o desempenho deles cai? Depois de muitos anos avaliando e seguindo uma jornada gerencial, eu fiz a primeira modelagem da jornada do gerente e concluí que ele seria como o ciclo de vida de um produto e pode ser dividido em 4 etapas. Parte 1. O ciclo de vida do gerente. O ciclo de vida seria mais ou menos assim. Etapa 1. Jornada para ser gerente. Essa primeira etapa é similar à fase do lançamento de um novo produto no mercado. O produto precisa ser bom, ele passa por uma triagem e dentre vários possíveis produtos ele é escolhido e lançado no mercado. Para virar gerente, você também tem que passar por muitos filtros. Precisa ser o melhor e então você é lançado na posição gerencial. Etapa 2. Crescimento na carreira gerencial. Quando comparamos essa etapa com o ciclo de vida de um produto, vamos perceber que o produto foi bem aceito e há um aumento na busca por esse produto. As vendas crescem, o produto é um sucesso no mercado. Quando olhamos para o ciclo de vida do gerente, vamos entender que nessa etapa o gerente deu certo. A empresa passa a investir mais no que está dando certo e faz ele crescer na carreira. Etapa 3. Crise, estagnação, busca por autoconhecimento. Nessa etapa o produto está maduro, o mercado está mudando e as vendas estagnaram. A empresa precisa reavaliar tudo e, se necessário, lançar um novo produto. Nessa etapa a empresa vai mal e o gerente pode ser o motivo desse desempenho ruim. Para resolver o impasse, o gerente precisa se transformar ou ser substituído por um novo gerente. Etapa 4. Declínio e fim de carreira. Nesta última etapa já está claro que é o fim, ou seja, por algum motivo o gerente precisa ser substituído. Fim de carreira. Eu fiquei muito insatisfeito com esse modelo inicial, com essa forma de explicar a carreira gerencial. Primeiro porque as pessoas não são produtos, e comparar a jornada do gerente com o ciclo de vida de um produto é bem desagradável. Mas esse modelo inicial nos expõe algumas grandes verdades e nos leva a algumas reflexões. A primeira verdade é que a sua carreira gerencial terá um fim, pois sempre haverá um fim para cada jornada. Esse fim pode variar um pouco e eu sempre penso em no mínimo 4 alternativas. 1. Eu posso me aposentar como gerente sênior. 2. Eu posso ter um grave problema de saúde, somatizado pelo estresse da carreira gerencial e interrompa a jornada antes da aposentadoria. 3. Eu posso ser destituído e demitido para dar espaço a outro gerente. Ou 4. Eu posso deixar de ser gerente por escolha própria e seguir outro caminho na vida. Outra grande verdade que eu percebi é que a maioria dos gerentes não enxergam esse ciclo completo, enquanto eles estão nas etapas 1 e 2 do ciclo. Isso mesmo, eles estão jogando o jogo da carreira gerencial sem ter a mínima noção desse ciclo. Uma terceira verdade é que, por não terem ciência do ciclo, os gerentes não estão no controle da sua carreira e acabam sendo vítimas do sistema ao longo das 4 etapas. Vou te explicar ao longo do vídeo o porquê dos gerentes serem vítimas do sistema e não estarem no controle, mas antes de avançar, vou revisar as constatações que te mostrei até agora. A sua carreira é similar ao ciclo de vida de um produto, portanto terá início, meio e fim. A maioria dos gerentes nunca param para pensar nesse ciclo. A maioria dos gerentes não tem controle sobre as etapas do ciclo e acabam sendo vítimas do sistema. Parte 2. Esse ciclo está errado, ou pelo menos incompleto. Eu passei muito mais tempo estudando e tentando construir a verdadeira história da jornada de um gerente e posso afirmar que a minha visão sobre a carreira gerencial mudou totalmente. Ocorre que esse ciclo básico não explica toda a história. Faltam diversas partes que os gerentes não costumam enxergar ao longo da jornada. Eles ficam tão focados na carreira que não param para pensar e não têm a visão do todo. Essa jornada pode ser modelada como uma grande equação matemática com possivelmente dezenas de variáveis, mas a modelagem é complexa e varia de pessoa para pessoa conforme os seus sonhos, valores e prioridades na vida. Vou listar algumas dessas possíveis variáveis da equação para que você possa ter mais clareza do que eu estou falando. Saúde, família, espiritualidade, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, dinheiro, contribuição social, vida amorosa, vida social, hobbies, diversão, plenitude e felicidade. Ao tentar modelar essa equação com tantas variáveis, eu me deparei com um grande problema. Eu sabia que a equação era complexa e que tinha muitas variáveis, mas o que o resultado dessa equação me apresentaria? O que isso tem a ver com o ciclo de vida do gerente? Eu passei por profundas reflexões e concluí que eu precisaria dar um sentido
sentido para essa equação para que tudo na minha vida fizesse sentido. Então eu defini que a saída dessa equação seria os meus sonhos, pois tudo que eu faço, inclusive a minha carreira gerencial, precisa estar direcionada para a realização dos meus sonhos. Eu pensei em diversas formas de explicar para você, de forma simples, como encontrar a sua equação, mas vi que há uma ferramenta bem mais simples e que te permite avaliar as várias áreas da sua vida. Essa ferramenta de autoconhecimento é conhecida como Roda da Vida. A Roda da Vida costuma ter de 8 a 12 variáveis ou áreas da sua vida e você pode fazer essa avaliação. A Roda da Vida que eu estou mostrando na tela possui 12 diferentes áreas. Avalie cada uma dessas áreas e defina uma nota sobre o quão satisfeito você está com o seu desempenho nessa área da sua vida. Ao final, veja se faz sentido, se tudo está realmente certo, se está da forma que você planejou. Não se preocupe se houver algum desequilíbrio, pois ao longo da vida nós priorizamos certas áreas que para nós são mais importantes. Se preocupe se você não tiver priorizado áreas que para você são importantes. Voltando ao ciclo de vida do gerente, eu acabei concluindo que ele está errado ou incompleto porque eu não sou apenas um gerente. Eu sou algo muito maior que isso. Eu sou um ser humano e como ser humano eu tenho muitas outras necessidades, como vimos na Roda da Vida. Ao pensar de forma mais ampla, eu voltei para o ciclo de vida do gerente para reinterpretá-lo. O que eu constatei é que muitas pessoas sonham em ser gerente ou ser presidente de uma empresa por não conhecerem os seus verdadeiros sonhos. Isso mesmo. A sua carreira não é um sonho, é uma estratégia intermediária para atingir algo maior. Essa visão equivocada sobre os sonhos e a carreira causa distorções sobre como as pessoas enxergam a sua própria vida. Sendo a carreira gerencial uma estratégia intermediária que ajuda a realizar os sonhos, o líder deve lembrar, ao longo de todos os desafios, que todo esforço e dedicação é por algo bem maior, é pelos seus sonhos. Você tem clareza de quais são os seus sonhos? Nesse momento quero te lançar um desafio. Se você conseguir ter clareza dos seus sonhos, escreva-os em um papel e cole na parede. Construa o seu quadro de visualizações com a lista de sonhos e fotos que possam representá-los. Assim você lembrará com frequência as suas reais motivações. Antes de avançar, gostaria de recapitular as constatações dessa segunda parte do vídeo. O ciclo de vida do gerente estava incompleto, pois eu e você somos bem mais do que gerentes. Somos seres humanos. Ser gerente não pode e não deve ser um sonho. Ser gerente é apenas uma estratégia intermediária para atingir os seus verdadeiros sonhos e que você precisa descobrir quais são. A melhor forma de modelar a nossa vida é através de uma grande equação com diversas variáveis de entrada, que são as nossas necessidades, vezes o quanto estamos priorizando cada uma delas, e o resultado é a realização dos nossos sonhos. Lembre que você pode usar a Roda da Vida nessa avaliação. Use um quadro de visualizações como ferramenta para direcionar as suas ações para a realização dos seus sonhos. Parte 3. O ciclo de vida gerencial versus a família. Eu continuei olhando para o ciclo de vida do gerente, mesmo sabendo que ele estava incompleto, e tentei reinterpretá-lo, acrescentando apenas uma variável daquela grande equação. Eu escolhi a variável família. Eu comecei comparando as 4 etapas do ciclo de vida gerencial com as fases que eu vivi com a minha família ao longo da jornada gerencial que eu trilhei. Talvez tenha alguma similaridade com a sua jornada também. Eu percebi que quando eu estava na fase 1, quando eu buscava ser gerente, foi exatamente a fase em que eu me casei e que veio o meu primeiro filho. Eu trabalhava 12 horas por dia, trabalhava inclusive fora dos horários e nos finais de semana para entregar mais resultados, para que eu pudesse crescer na carreira. A minha prioridade era a carreira. Ninguém me pedia para trabalhar tanto, mas eu queria tanto ser gerente que eu desequilibrei tudo durante alguns anos. A minha esposa cuidou muito bem do nosso primeiro filho e entre uma correria e outra, eu tirava um tempinho para acompanhá-los, mas eu reconheço que a minha esposa e o meu filho não eram prioridade naquele momento. Eu vivia intensamente a busca por ser gerente e essa era a prioridade. Na minha mente, eu precisava crescer na carreira para dar a melhor condição financeira para a minha família, para que não faltasse nada. Eu acreditava que essa era a minha principal missão no núcleo familiar, ou seja, o meu propósito era garantir a segurança financeira da família. Só depois de muito tempo eu comecei a perceber que acabou faltando uma das coisas mais importantes, que era a minha presença, a presença do pai e do esposo. Alguns anos depois viria o meu segundo filho e eu acabei atingindo aquele primeiro degrau do sucesso e me tornei gerente em uma grande empresa brasileira. Passei mais alguns anos fazendo o meu melhor sem ter noção da equação, até que começaram a aparecer as primeiras doenças somatizadas pelo estresse da minha carreira profissional. Eu precisava corrigir tudo, mas não sabia nem qual era o problema. Eu não sabia quais eram os meus sonhos. Eu não conhecia a equação da minha própria vida.
Parte 4. As empresas precisam mudar. Eu falei sobre uma equação complexa que poderia ser utilizada para modelar aquilo que queremos atingir na vida. Mas essa equação avalia os nossos aspectos como seres humanos, mas não avalia algumas questões externas como o modo de funcionamento das empresas, do mercado e da economia mundial. Eu refleti sobre as empresas e sobre a sua contribuição para que o ciclo de vida do gerente fosse tão desgastante e destrutivo. Eu acabei concluindo que as empresas contribuem com isso e que elas precisam mudar, pois o sistema é insustentável. As empresas precisam de bons líderes e os bons líderes precisam de equilíbrio para entregar bons resultados. Se as empresas não constroem uma atmosfera favorável, os bons líderes irão adoecer e serão sucedidos por líderes ainda despreparados. Eu acabei concluindo que as empresas que saírem na frente e criarem valores que respeitem os horários, respeitem a família, respeitem o equilíbrio vida e trabalho, também estarão na frente do seu desempenho financeiro. Mas para que esse movimento possa ser intensificado, talvez muitos gerentes tenham que entregar as suas posições para que a empresa possa buscar um novo gerente. Eu comecei a lembrar do caso do ex-presidente da Coca-Cola, Brian Dyson, que ao pedir demissão do cargo do alto escalão da empresa, fez a seguinte reflexão: imagina a vida como um jogo em que você esteja fazendo malabarismo com 5 bolas no ar. Estas bolas são seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos e sua vida espiritual. E você terá que mantê-las todas no ar, as 5 bolas. Ele continua a reflexão dizendo que concluiu que o trabalho é como uma bola de borracha, que mesmo caindo, não vai quebrar, mas as outras 4 bolas são de vidro. Se você perde o equilíbrio e as deixa cair, é difícil recuperar a bola como era antes. O caso da Coca-Cola não foi o único. No Brasil também tivemos diversos casos de executivos que entregaram seus cargos depois de anos vivendo vidas desequilibradas. Eu fiquei muito mais tempo refletindo se seria realmente necessário que os gerentes abandonassem as suas carreiras para que as empresas pudessem mudar a sua cultura. Refleti muito, pois eu também pensei em deixar a carreira gerencial por diversas vezes. Eu percebi que eu estava vendo apenas um lado da história. Decidi então buscar exemplos de líderes que agiram de forma diferente. Encontrei algumas empresas que orientam os empregados a respeitarem os horários de almoço, que estimulam os empregados a fazerem meditação, alongamentos e exercícios físicos, e até empresas que apagam as luzes do prédio no início da noite para forçar os empregados a irem para suas casas e terem mais contato com suas famílias. Também cresce a quantidade de líderes que inspiram as pessoas a cuidarem mais de sua saúde e de sua família. Eu falei no início do vídeo que os gerentes não têm conhecimento do ciclo de vida do gerente e acabam virando vítimas do sistema. Eu percebi que nós podemos assumir o controle. Isso, eu percebi que como líder e como gestor, eu preciso ter liderança sobre a minha própria vida e fazer gestão sobre os meus horários. Não preciso abandonar minha posição gerencial. Eu posso e devo bloquear espaços na minha agenda para cumprir a minha agenda com a minha saúde, com a família, com a minha espiritualidade e com o que mais for importante. Se eu não colocar na minha agenda e não priorizar, então a culpa é minha e não da empresa. Eu também, como líder, preciso conversar com as minhas equipes para que eles pratiquem o equilíbrio em suas vidas. Sim, as empresas podem e devem mudar, mas isso vem com o tempo. Você, por outro lado, pode mudar agora. Organize a sua agenda, bloqueie os horários e delegue alguns compromissos profissionais quando possível. Assuma o controle e equilibre a sua vida. Parte 5. Um novo ciclo de vida gerencial. Queria te mostrar o ciclo desenhado de forma mais ampla. Na verdade, quando se olha para a nossa vida de forma mais sistêmica, se compreende que a carreira gerencial é uma etapa intermediária que faz parte de uma estratégia maior. Perceba também que, além da estratégia de ser gerente, outras estratégias também podem te levar aos mesmos resultados, desde que você tenha clareza sobre os seus objetivos. Um exemplo claro é que, se o seu objetivo é acumular recursos financeiros, você pode fazer uso de outras estratégias como empreender e investir. Quando se entende que a carreira gerencial é um meio e não um fim, que ela é uma estratégia e não um sonho, fica mais fácil de compreender e aceitar o fim da carreira gerencial. Na verdade, olhando de forma mais sistêmica, você só precisa se manter na carreira gerencial até que seus sonhos ou objetivos na vida sejam atingidos. Dessa forma, você tem total controle sobre o ciclo, podendo inclusive antecipar o fim da carreira em prol de algum outro projeto pessoal ou profissional. Você sabe quais são os seus sonhos ou esses objetivos que a carreira gerencial te ajuda a realizar? Eu particularmente buscava 2 objetivos. Eu queria desenvolver habilidades de liderança que me permitisse dar contribuições ao mundo e queria atingir a minha independência financeira. Após ter as habilidades e a segurança financeira que eu buscava, eu pretendia fazer mudanças na minha vida. E você? O que você planejou para a sua vida após deixar de ser gerente? E como você está hoje? Você está tentando ter maior controle sobre a sua carreira gerencial? Está buscando mais equilíbrio na vida? Deixa aqui nos comentários.
Se não é inscrito no canal Luminosidade, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, assim você os ajudará a ter maior compreensão sobre a jornada gerencial. Um forte abraço do canal Luminosidade.